Imagine que você está chegando em uma cidade fantasma, com rachaduras enormes, buracos tomando conta das ruas, sendo envolvido por uma neblina densa onde esconde uma história que trouxe o fim de uma cidade, junto de diversas lendas e relatos de um acidente catastrófico que mudou para sempre a história de uma geração. Sejam bem-vindos a Centralia, a cidade localizada no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Era uma comunidade próspera e vibrante, com uma economia baseada na indústria do carvão. No entanto, em 1962, um incêndio que acontece no subsolo mudou para sempre a história da cidade, que virou base para o jogo e filme chamado Silent Hill. Deixe seu like, se inscreva no canal e lembre-se, isso e muito mais você aprende no Clube do Saber. A história começa em 1841, quando uma vila é fundada por um homem chamado Jonathan Faust. Essa até então chamada de Centerville. 30 anos depois, o engenheiro de mineração Alexander Rea se estabeleceu na cidade e assim surgiu a maior e principal fonte de renda do lugar, a mineração de carvão. Com isso, a vila teve um rápido desenvolvimento e em menos de 25 anos se tornou uma cidade, quando no ano de 1866 ela é oficialmente fundada com o nome de Centralia. Suas minas de carvão faziam com que Centralia prosperasse e crescesse em seus tempos antigos, sem saber que essas minas levariam ao fim dessa cidade. Tempos esses que, no entanto, não eram pacíficos. Apesar de ser uma cidade pequena, tendo em média 3.000 habitantes no seu auge, ela estava muito longe de ser tranquila. A cidade sofria nas mãos de uma gangue chamada Molly Maggers, formada por mineradores de origem irlandesa que realizavam inúmeros ataques criminosos, sequestros e assassinatos pela região. No ano de 1868, 3 membros da organização assassinaram o fundador da cidade, sendo condenados ao enforcamento público. Além desse assassinato, muitos casos de incêndios criminosos eram registrados na pequena cidade. Um desses incêndios resultou em uma das maiores tragédias da cidade, o Grande Incêndio de 1908. Não se sabe ao certo a causa do incêndio, se foi resultado de um acidente ou de uma ação criminosa, mas sabe-se que ele destruiu muitas casas e armazéns e que só pode ser apagado graças aos esforços de toda a população, que ajudou de todas as formas a acabar com o fogo. Felizmente não foram registrados mortes nessa tragédia, apesar de vários estragos e prejuízos causados pelas casas queimadas. O pior ainda estava por vir: o inferno debaixo de Centralia. O incêndio de 1908 era pouco perto do que estava chegando. No dia 27 de maio de 1962, a cidade contratou os serviços de 5 bombeiros voluntários para limparem um aterro perto do cemitério de Old Follows. Como preparação para a comemoração do Memorial Day, um dia comemorado em muitas cidades americanas em honra às pessoas e soldados americanos mortos em guerras e combates, os bombeiros atearam fogo nos entulhos espalhados pelo aterro para fazer uma limpeza, como normalmente o trabalho é realizado. Porém, havia um buraco que dava direto para o subsolo, bem nas minas de carvão, que passavam por baixo de toda a cidade. Assim as chamas se alastraram, e o fogo começou a queimar o carvão, e se alastrar em velocidade incrível por todo o subsolo, criando um incêndio que não poderia jamais ser apagado. Em uma tentativa de evitar que o fogo se espalhasse, feita pelos bombeiros, que construíram algumas barreiras subterrâneas com argila, que consegue reter o calor, mas isso não funcionou, visto que eles não deram conta de selar o lugar com a rapidez necessária, e precisaram abandonar o local para escaparem com vida. Então, deixando as chamas de lado, achando que ia se acalmar e conseguiriam apagar a qualquer momento, mas não foi o caso. Anos se passaram, a cidade começou a sofrer cada vez mais, graças aos efeitos do incêndio subterrâneo. Rachaduras gigantescas se abriram por todos os lados. O solo começou a afundar. Em diversos pontos, a vegetação começou a adoecer e morrer rapidamente. Isso devido à temperatura e ao gás venenoso de monóxido e dióxido de carbono. Era expelido por rachaduras do solo, bueiros ou qualquer outro espaço por onde pudesse passar. E em um piscar de olhos, enormes buracos se abriram em Centralia, sem contar que algumas construções começaram a desabar devido a todos os efeitos desse incêndio, que chegava a 70 graus em alguns pontos da cidade, assim ocasionando na diminuição do nível de oxigênio que ali existia. Aconteceu que no ano de 1981, o garoto Todd Domboski
de 12 anos, por pouco não foi morto ao cair em um buraco de 46 metros de profundidade e 1,20 de largura, que subitamente se abriu sob seus pés no quintal de sua casa. Todd escapou da morte graças ao seu primo, de 14 anos, que o segurou antes que despencasse pelo enorme buraco. Com o acidente, uma grande quantidade de gás foi expelido pela abertura no quintal de Todd. Cientistas analisaram os gases e constataram que se trata de uma enorme quantidade de monóxido de carbono, em um nível altamente prejudicial à saúde. No ano de 1984, o governo do estado da Pensilvânia tomou uma atitude drástica em relação à cidade. Durante todos os anos desde o início do incêndio, todas as tentativas de apagar as chamas falharam e o fogo espalhava-se cada vez mais. Foi então tomada a decisão de evacuar a cidade, que só foi possível utilizando-se da quantia de 42 milhões de dólares em todos os esforços. Mas apesar da decisão do governo, algumas famílias se recusavam a abandonar a cidade, mesmo sob avisos do governo e várias tentativas de removê-los da cidade. Em 1992, o governador do estado declarou o domínio iminente em todas as propriedades da cidade, condenando todos os edifícios e declarando que a cidade era um lugar de alto perigo. Os moradores que lá permaneceram, contrariando as ordens do governo, entraram na justiça contra essas decisões, mas todas as suas tentativas falharam. Já em 2002, o CEP da cidade foi revogado e com isso a cidade não existia mais legalmente, e mais nada dessa data em diante endereçado à Centralia foi aceito. Anos mais tarde, o governador do estado do ano de 2009 iniciou um processo de despejo formal de todos que ainda permaneciam na cidade, e assim Centralia tornou-se apenas um nome de uma cidade que já não existia mais. Poucas casas sobreviveram ao tempo em Centralia. A grande maioria foi demolida pelas autoridades, outras desabaram por si só, algumas pelo solo afetado que acabou cedendo, outras pelo fogo que queima. E mesmo após a decisão do despejo total em 2009, acredite, ainda existem pessoas que vivem na cidade, sendo em média 10 pessoas. Teoria da conspiração. A grande maioria dos ex-moradores afirma que o incêndio jamais se espalhou pela mina de carvão e que tudo não passa de um golpe do governo da Pensilvânia para se apossar da mina e de todos os lucros que ela gera. Porém, não é exatamente o que acontece. O fogo continua por baixo da terra. Claro, em todos esses anos ele acabou diminuindo, porém, o prazo médio para que ele se apague é de 200 anos, enquanto isso ele vai lentamente se alastrando para as cidades vizinhas. A cidade de Burnsville, ao sul de Centralia, foi alcançada pelo fogo no passado e também foi abandonada. Outra cidade, Ashland, que fica próxima a Centralia, também foi atingida pelo fogo, mas os danos causados foram poucos, quase insignificantes, perto do inferno que se abateu sobre Centralia. O que sobrou? Hoje, a cidade tem mais vegetação do que qualquer coisa, porém, algumas coisas se manteram, como uma igreja e os 2 cemitérios que ali existem, não foram afetados pelo incêndio. Hoje, é possível passar por dentro de Centralia, levando em conta que para ir para outras cidades é possível pegar a rota que passa por ela. Um dos pontos que se tornou um ponto turístico é a Rota 61, aonde muitas pessoas vão olhar o asfalto, que está rachado devido ao incêndio, e por lá deixam suas marcas. Cápsula do Tempo. No ano de 1966, uma cápsula do tempo foi enterrada debaixo de uma pedra, com uma inscrição bem específica. Ela deve ser somente aberta no ano de 2016, ou seja, 50 anos depois. Porém, essa cápsula foi aberta 2 anos antes, isso devido a pessoas estarem indo à cidade e pegando itens de lá. Para evitar isso, foi feito um evento e aberto a cápsula que estava cheia de água, assim estragando os papéis que ali estavam, porém luvas, capacetes e até uma lanterna sobreviveram ao tempo, assim nos dando uma pista que essa cápsula era de um minerador de carvão. Hoje em dia ainda existe carvão queimando, porém ele diminuiu muito, levando em conta que agora das rachaduras não sai mais fumaça, e ela vai diminuir com o tempo, sendo possível já daqui a um tempo poder viver nessa cidade. O que você acha? Você viveria lá? Pessoal, espero que tenha gostado. Essa é a história de Centralia, uma cidade abandonada que tem uma história que é viva até hoje.
Já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui também para mim saber o que você achou dessa história. E lembre-se, isso e muito mais você aprende no Clube do Saber.